A amante do meu marido me expulsou gritando: "Quero você no chiqueiro com os porcos!" Ele aplaudiu. Isso sim é uma mulher de verdade! Saí em silêncio. Mas quando o sol nasceu, os dois caíram de joelhos, implorando perdão, porque não esperavam. Minha vida era como uma receita de bolo que eu fazia todos os domingos. Sempre os mesmos ingredientes, sempre a mesma medida, sempre o mesmo resultado. 10 anos casada com Ricardo, 10 anos acordando antes das 6 da manhã para preparar o café dele, passar sua camisa, organizar sua agenda. 10 anos sendo a esposa perfeita que minha mãe me ensinou a ser. Eu era Mariana Silva, 35 anos, contadora de uma empresa de médio porte, ganhava bem, mas nunca ostentei. Ricardo sempre disse que mulher que se mostra demais vira alvo de inveja. Então eu me vestia discretamente, falava baixo, sorria quando devia sorrir e me calava quando ele queria silêncio. Nossa casa era bonita. 3 quartos, 2 banheiros, jardim nos fundos onde eu plantava rosas vermelhas todos os anos. As paredes eram brancas porque Ricardo detestava cores fortes. Os móveis eram sóbrios porque ele dizia que extravagância era coisa de gente sem classe. Tudo na nossa vida era calculado para agradar a ele. Mas eu não sabia que, enquanto eu cuidava da nossa vida, com a dedicação de uma jardineira cuidando de suas flores, Ricardo regava outro jardim. A primeira vez que desconfiei foi numa quinta-feira de março. Ele chegou em casa com um cheiro diferente. Não era perfume barato. Era algo caro, doce, que grudava na pele como mel. Quando perguntei, ele disse que tinha jantado com clientes numa churrascaria nova e que a garçonete devia ter esbarrado nele. Eu acreditei, porque Ricardo nunca mentiu para mim. Pelo menos, nunca tinha mentido até então. As semanas seguintes foram uma sequência de pequenos detalhes que eu tentava ignorar. O telefone que ele levava para o banheiro. As ligações que ele atendia no quintal, falando baixo demais para eu ouvir. As reuniões que se estendiam até muito tarde. As viagens de trabalho que pareciam mais frequentes. Mas eu era boa em fingir que não via. Tinha aprendido essa habilidade na infância, quando meus pais brigavam e eu fingia que estava dormindo. Fingir que não via era mais fácil do que enfrentar a verdade. Até que ela apareceu na minha porta. Eram 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque estava com dor de cabeça. Pensei em tomar um banho, fazer um chá, talvez assistir a um filme antigo. Ricardo só voltaria à noite. A campainha tocou 2 vezes, rápida e impaciente. Quando abri a porta, vi uma mulher que parecia ter saído de uma revista. Cabelos loiros, longos e brilhantes, lábios vermelhos como as rosas do meu jardim, corpo esculpido num vestido azul que custava mais do que meu salário de um mês. Ela tinha 20 e poucos anos, talvez 25, e sorria como alguém que acabou de ganhar na loteria. "Você é a Mariana?" perguntou ela, empurrando a porta com a mão e entrando sem ser convidada. "Sim, sou eu. Quem é você?" Ela riu. Um riso alto, cristalino, que ecoou pela sala como o som de taças se quebrando. "Sou a Amanda, a mulher do seu marido." Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. O ar sumiu dos meus pulmões e eu tive que me segurar no batente da porta para não cair. "A mulher do meu marido?" "Isso mesmo, querida. A mulher de verdade. Aquela que ele ama, deseja, procura quando quer se sentir vivo. Você é só." Ela olhou ao redor, avaliando nossa sala com desprezo. A mobília. Ela caminhou pela minha casa como se fosse a dona. Tocou nos móveis, examinou as fotos, pegou um porta-retrato com nossa foto de casamento e o colocou virado para baixo. "Ricardo me falou tudo sobre você. Como você é chata, como não tem personalidade, como é fria na cama. Ele diz que casar com você foi o maior erro da vida dele." Cada palavra era uma lâmina cortando minha alma. Eu queria gritar, queria empurrá-la para fora, queria dizer que ela estava mentindo, mas as palavras não saíam.
Eu ficava ali, parada, ouvindo minha vida ser despedaçada por uma desconhecida. Ele está apaixonado por mim há 8 meses. Disse que nunca sentiu isso por ninguém, que eu sou a mulher que ele sempre sonhou em ter, que com você ele se sente morto por dentro. Ela parou na frente do espelho da sala e ajeitou o cabelo, admirando o próprio reflexo. Você sabe o que ele me disse ontem à noite? Que queria se livrar de você, mas não sabia como. Que você é como uma sanguessuga grudada nele, sugando a vida dele. Por favor, consegui sussurrar. Pare. Ela se virou para mim com um sorriso cruel. Parar? Mas eu ainda nem comecei, querida. Você sabe onde ele está agora? Está procurando um apartamento para minha mãozinha. Um lugar bonito com vista para o mar, onde a gente possa começar nossa vida de verdade. Ele não faria isso. Não faria? Ela riu novamente. Deixa eu te mostrar uma coisa. Tirou o celular da bolsa e começou a passar fotos. Eram fotos deles dois juntos. Ricardo beijando seu pescoço. Ricardo abraçado com ela na praia. Ricardo segurando sua mão num restaurante caro. Em todas as fotos, ele sorria de um jeito que eu não via há anos. Olha como ele fica feliz comigo. Quando foi a última vez que você viu seu marido sorrir assim? Eu não conseguia responder, porque a verdade era que eu não lembrava. Ele me contou que vocês não fazem amor há mais de 1 ano, que ele finge que está dormindo quando você se aproxima, que olhar para você o deixa com nojo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não conseguia mais segurar. Por favor, vá embora! Ir embora! Ela gritou, e pela primeira vez vi a verdadeira face dela. Os olhos brilhavam de raiva, a voz ficou áspera, os punhos se fecharam. Quem tem que ir embora é você! Ela se aproximou de mim, apontando o dedo na minha cara. Eu podia sentir o calor da raiva dela. Você é uma parasita! Uma sanguessuga! Uma mulher fracassada que se agarra em um homem porque não tem coragem de viver sozinha! Amanda, por favor. Não! Você vai me ouvir até o final! Ricardo me disse que você é patética, que não tem amigos, não tem sonhos, não tem nada além dessa casa miserável e dessa vida sem graça. Ela pegou uma almofada do sofá e jogou no chão. Ele disse que casar com você foi como enterrar a juventude dele num caixão. Jogou um vaso de flores que eu tinha colocado na mesa de centro. O vaso se espatifou no chão e a água se espalhou pelo tapete. E sabe o que mais ele disse? Que você é feia, que seus seios são pequenos, sua barriga é flácida, suas pernas são grossas. Cada palavra era um tiro no meu peito. Eu me encolhi num canto, chorando, sentindo-me menor a cada segundo. Ele disse que quando faz amor comigo, fecha os olhos e imagina como seria maravilhoso se você sumisse da vida dele. Chega! Gritei finalmente. Chega! Sai da minha casa! Mas ela não parou. Se aproximou mais, seus olhos queimando de ódio. Essa não é sua casa! Essa é a casa do meu homem! E eu quero você fora daqui! Você não pode me expulsar da minha própria casa! Posso sim! E sabe por quê? Porque Ricardo já me deu autorização! Ele quer que você saia hoje! Isso é mentira! É mentira? Então liga para ele! Ela tirou o celular novamente e discou o número do Ricardo. Colocou no viva voz. Alô, meu amor! A voz dele soou carinhosa, mais carinhosa do que ele havia sido comigo em anos. Oi, lindo! Estou aqui na casa conversando com sua esposa. Houve um silêncio do outro lado. Você está em casa? Estou. E quero que você confirme para ela o que a gente conversou ontem, sobre ela sair de uma vez da nossa vida. Outro silêncio, mais longo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Ricardo? Perguntei com a voz trêmula. É verdade? Mariana. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Responde para ela, amor. Amanda insistiu.
Conta para ela como você realmente se sente. Eu. Eu quero que você entenda. Entender o quê? Que você tem uma amante, que está me traindo há 8 meses, que está planejando me abandonar. Mariana, não é bem assim. Então como é, Ricardo? Como é? Eu. Eu me apaixonei. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu me segurei na parede para não desabar. Você se apaixonou? Eu sinto muito, Mariana. Eu não queria que fosse assim. Mas é assim! Amanda gritou para o telefone. E agora você vai falar para ela que quer que ela saia da casa. Amanda, deixa eu conversar com ela. Não, você vai falar agora. Fala para ela que não ama mais ela. Fala que ela tem que sair. Eu olhava para Amanda, que segurava o telefone como uma arma apontada para mim. Seus olhos brilhavam de triunfo. Ricardo, sussurrei. 10 anos de casamento. 10 anos da minha vida. Isso não significa nada para você? Significa. Mas. Mas o quê? Mas eu não posso continuar fingindo que sou feliz. Você estava fingindo? Eu. Sim. Há muito tempo. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Tudo o que eu acreditava, tudo o que eu pensava que era real, desmoronou em questão de segundos. Então, você quer que eu vá embora? Eu acho. Eu acho que seria melhor para os dois. Amanda sorriu como uma hiena que acabou de encontrar uma carcaça. Ouviu? Seu próprio marido quer que você saia. Agora some daqui! Eu desligou o telefone e joguei no chão. As mãos tremiam, o corpo inteiro tremia. Eu sentia como se estivesse num pesadelo, esperando acordar a qualquer momento. Agora você vai fazer suas malas e vai sumir da nossa vida. Amanda disse, caminhando em direção à escada. Eu vou subir com você para garantir que não vai roubar nada. Eu não sou ladra. Todas as mulheres abandonadas são ladras. Tentam levar o que podem para se vingar. Subimos para o quarto. Meu quarto. O quarto onde eu dormi com Ricardo por 10 anos. Onde fizemos amor, onde sonhamos com o futuro, onde eu cuidei dele quando estava doente. Amando sentou na cama e me observou enquanto eu tirava roupas do armário. Pode levar só suas roupas, ela disse. As joias ficam. Ricardo me disse que foi ele quem comprou todas. Algumas foram presentes da minha mãe. Não me interessa. Fica tudo. Eu tirei o colar que minha mãe me deu no dia do meu casamento. Era a única coisa que ela tinha deixado para mim antes de morrer. Coloquei na mesa de cabeceira. A aliança também, ela disse. Olhei para a aliança no meu dedo. Simples, de ouro, com a data do nosso casamento gravada por dentro. Tirei e coloquei ao lado do colar. Agora vai embora. E não volta mais. Peguei uma mala pequena com algumas roupas. Não tinha para onde ir. Não tinha amigos próximos. Meus pais eram mortos. Meu irmão morava em outro estado. Quando descemos, Amanda abriu a porta da frente e ficou esperando eu sair. Espera, ela disse quando eu estava no batente. Tem uma coisa que eu esqueci de te falar. Ela se aproximou, com um sorriso cruel no rosto. Ricardo me disse que você é como um animal domesticado, sem instinto, sem garra, sem vontade de viver. Ele disse que você aceita tudo, engole tudo, nunca reage. Eu senti o sangue ferver nas minhas veias. E sabe o que eu falei para ele? Que animal domesticado demais vira inútil. E animal inútil tem que ser posto para fora. Ela apontou o dedo na minha cara, seus olhos brilhando de raiva e desprezo. Eu quero você no chiqueiro com os porcos. É lá que você merece estar. Com os porcos comendo o resto, se chafurdando na lama. A raiva que eu sentia era como fogo. Queimava minha garganta, meu peito, meu cérebro. Eu queria avançar nela. Queria arrancar aqueles cabelos loiros. Queria mostrar para ela quem eu realmente era. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi o barulho de um carro estacionando na garagem. Era Ricardo.
Ele saiu do carro e veio em nossa direção. Parecia nervoso. Olhava para mim, depois para Amanda, depois para mim, novamente. Mariana, ela já está indo embora, meu amor. Amanda disse, se grudando no braço dele. Eu expliquei tudo para ela. Que você me ama, que quer construir uma vida comigo, que não aguenta mais viver essa farsa. Ricardo olhou para mim. Por um segundo, pensei que vi um lampejo de remorso nos olhos dele, mas logo desapareceu. É verdade, Mariana. Eu sinto muito, mas... É verdade. 10 anos, Ricardo. 10 anos eu fui uma esposa dedicada. Cuidei de você, da casa, da nossa vida. Eu sei, e eu sou grato por isso. Mas... Grato? Amanda interrompeu. Você é grato? Ela fez o que qualquer mulher faria. Cozinhar, lavar, passar roupa. Isso não é mérito, é obrigação. Ela se virou para mim, com os olhos flamejando. Você acha que merece um prêmio por fazer o básico? Você acha que cuidar de casa é suficiente para prender um homem? Amanda. Ricardo tentou interromper. Não, deixa eu falar. Ela gritou. Essa mulher precisa saber a verdade. Você é chata, Mariana. Você é fria. Você é sem graça. Ricardo me contou que conversar com você é como conversar com uma parede. Cada palavra era um tiro. Eu sentia meu coração se despedaçando em milhões de fragmentos. Ele me disse que quando chega em casa e te vê, dá vontade de sair correndo. Que você é como um peso morto na vida dele. Amanda. Chega! Ricardo disse, mas a voz dele saiu fraca. Não chega nada. Ela precisa saber. Precisa saber que é uma fracassada como mulher. Ela apontou para mim novamente, com tanta força que eu pensei que ela fosse me bater. Olha para você! Olha como você se veste! Olha como você fala! Você é cinza, Mariana. Você é uma pessoa cinza num mundo colorido. Para! Gritei finalmente. Para com isso! Não paro! Porque você precisa ouvir! Você é uma mulher sem personalidade, sem atitude, sem nada que faça um homem querer ficar com você. Ela se virou para Ricardo, que estava parado como uma estátua. Fala para ela, Ricardo. Fala para ela como você se sente de verdade. Eu já falei. Não falou nada. Você falou com pena dela. Mas ela não merece pena. Ela merece a verdade. Amanda pegou meu rosto com as 2 mãos, forçando-me a olhar para ela. A verdade é que você é um 0 à esquerda. A verdade é que qualquer mulher seria melhor esposa do que você. A verdade é que Ricardo se casou com você porque era jovem e burro, mas agora ele cresceu e sabe o que é uma mulher de verdade. Ela me soltou com tanta força que eu cambaleei. E sabe o que mais? Ricardo me contou que você é ruim de cama também. Que fazer amor com você é como fazer amor com um peixe morto. Amanda! Ricardo finalmente reagiu. Já chega! Não chega nada! Ela se virou para ele furiosa. Por que você está defendendo ela? Você disse todas essas coisas para mim. Disse que ela é fria, que não sabe como agradar um homem, que é melhor você se masturbar do que transar com ela. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Olhei para Ricardo, esperando que ele negasse, que dissesse que ela estava mentindo. Mas ele desviou o olhar. É verdade? Perguntei com a voz quebrada. Você disse essas coisas sobre mim? Eu estava bêbado. Mas disse? Ele não respondeu. Mas o silêncio dele foi resposta suficiente. Amanda sorriu como uma cobra que acabou de aplicar seu veneno. Agora você sabe a verdade, querida. Seu marido não te ama, nunca amou. Você foi apenas um erro de juventude que ele demorou para corrigir. Ela se grudou no braço do Ricardo novamente. Mas agora ele tem uma mulher de verdade. Uma mulher que sabe como fazer um homem feliz. Uma mulher que tem fogo no sangue, não água gelada como você. Ricardo finalmente olhou para mim. E o que eu vi nos olhos dele me matou por dentro.
Vi alívio. Ele estava aliviado por estar acontecendo daquele jeito. Aliviado por não precisar ter a coragem de me deixar. Aliviado por Amanda estar fazendo o trabalho sujo para ele. Então é assim? Perguntei, e minha voz saiu como um sussurro. 10 anos de casamento e é assim que termina? Mariana, eu sinto muito. Você sente muito. Só isso? Ele abriu a boca para falar, mas Amanda interrompeu. Ele sente muito por ter perdido tanto tempo com você. Sente muito por não ter conhecido uma mulher como eu antes. Ela se virou para mim, com os olhos brilhando de vitória. Agora vá embora! Vá embora e não volte mais! Essa casa agora é minha. Esse homem agora é meu. E você não é nada. Eu olhei para os dois. Amanda com seu sorriso cruel, Ricardo com seu olhar fugitivo. Olhei para a casa que eu tinha cuidado com tanto carinho, para o jardim onde eu plantei rosas vermelhas, para a vida que eu tinha construído com tanto amor. E então, pela primeira vez na minha vida, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Raiva pura. Não era tristeza, não era mágoa, não era desespero, era raiva. Uma raiva fria, calculada, que subia desde o fundo da minha alma como lava de um vulcão adormecido. Eu olhei para Amanda, que continuava sorrindo como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Eu quero você no chiqueiro com os porcos! Ela gritou novamente. É lá que você merece estar. E então Ricardo fez algo que partiu meu coração em milhões de pedaços. Ele aplaudiu. Isso sim é uma mulher de verdade. Ele disse, rindo, como se eu fosse uma piada. Isso sim é uma mulher com personalidade. Os aplausos ecoaram na minha cabeça como trovões. Eu vi o homem que eu amei por 10 anos aplaudir minha humilhação. Vi ele sorrir. Enquanto outra mulher me destroçava naquele momento, algo morreu dentro de mim. O amor morreu. A inocência morreu. A mulher submissa e obediente que eu tinha sido morreu. E no lugar dela, nasceu algo novo, algo frio, algo calculado, algo perigoso. Eu peguei minha mala e caminhei em direção ao portão. Amanda e Ricardo ficaram na porta, abraçados, vendo-me ir embora. E não volta! Amanda gritou. Se você voltar, eu chamo a polícia. Vai viver sua vida, Mariana. Ricardo disse. Encontra alguém que te mereça. Eu parei no portão e me virei para os dois. Vocês têm razão, eu disse, e minha voz saiu calma, quase serena. Eu vou viver minha vida. Amanda riu. Finalmente! Finalmente você entendeu? Entendi, sim. Eu respondi. Entendi perfeitamente. E saí sem olhar para trás. Mas o que nenhum dos dois sabia é que eu não estava indo embora para sempre. Eu estava saindo para começar a guerra. Durante 8 meses, enquanto Ricardo pensava que estava vivendo um romance secreto, eu estava investigando. Porque depois de 10 anos casada com um homem, você aprende a ler os sinais. E os sinais estavam todos lá. As mentiras descaradas, os telefonemas sussurrados, as viagens de trabalho que não constavam na agenda da empresa dele, o perfume estranho, as roupas íntimas diferentes, o jeito como ele sorria para o celular. Então, eu contratou um detetive particular. Não qualquer detetive. O melhor da cidade. Um homem que conhecia todos os segredos, todos os truques, todas as maneiras de descobrir a verdade. E a verdade era pior do que eu imaginava. Ricardo não estava apenas tendo um caso. Ele estava planejando me abandonar e ficar com todos os nossos bens. A casa, as contas, os investimentos, tudo. Mas eu não era a mulher ingênua que ele pensava que eu era. Enquanto ele planejava me trair, eu planejava minha defesa. Primeiro, procurei o melhor advogado de divórcio da cidade, um homem conhecido por destruir maridos infiéis. Contei tudo para ele, mostrei todas as provas que o detetive tinha conseguido. Senhora Silva,
Ele disse depois de analisar tudo. Quando terminarmos com seu marido, ele vai sair dessa guerra sem nada além da roupa do corpo. Segundo, comecei a reorganizar nossas finanças, discretamente, transferindo dinheiro, mudando documentos, garantindo que tudo que fosse meu ficasse protegido. A casa, por exemplo. Ricardo achou que era esperto quando me fez assinar uma atualização de documentos. Mas o que ele não sabia é que eu já tinha lido tudo antes de assinar. E o que ele tinha feito foi transferir a casa inteiramente para o meu nome. O carro que Amanda usava, eu era a fiadora e podia cancelar o financiamento a qualquer momento. As contas da casa, todas redirecionadas para uma conta nova em meu nome. Os investimentos, transferidos para fundos que só eu podia acessar. Enquanto Ricardo pensava que estava me enganando, eu estava construindo uma fortaleza ao redor de tudo que era meu. E então chegou o dia da verdade. O dia em que Amanda apareceu na minha porta para me humilhar. Mas ela não sabia que estava caindo numa armadilha. Depois que saí de casa naquela tarde, fui direto para o escritório do meu advogado. Está pronto? Perguntei. Tudo preparado, senhora Silva. Amanhã de manhã, eles vão ter a surpresa das vidas deles. E a gravação? Perfeita. Cada palavra que ela disse, cada humilhação, cada ofensa, tudo gravado e pronto para ser usado como prova. Porque sim, eu tinha gravado tudo um pequeno dispositivo escondido na minha blusa, captando cada palavra cruel que Amanda disse, cada momento em que Ricardo me traiu. E a operação financeira? Executada. Todas as contas foram congeladas. O carro foi recolhido. A empresa dele foi notificada sobre as irregularidades. Irregularidades? Descobrimos que seu marido estava usando o cartão corporativo para pagar as despesas da amante, restaurantes caros, hotéis, viagens. Tudo custeado pela empresa. Isso é crime, senhora Silva. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. E quanto a Amanda? Ah, sim. Descobrimos uma coisa interessante sobre ela. O quê? Ela é casada. Meu coração pulou. Casada? Com um empresário muito rico e muito ciumento. Um homem que tem fama de ser violento quando descobre traições. E ele sabe? Vai saber amanhã de manhã. Junto com as fotos que nosso detetive conseguiu. Eu senti uma satisfação profunda, como se finalmente tudo estivesse se encaixando. Senhora Silva, o advogado disse, olhando-me nos olhos. Tem certeza de que quer fazer isso? Porque depois que começarmos, não há volta. Eu pensei nas palavras de Amanda, nas humilhações, no desprezo, no jeito como ela me tratou como se eu fosse lixo. Pensei em Ricardo aplaudindo minha humilhação. Tenho certeza absoluta. Eu respondi. Naquela noite, dormi num hotel, mas não dormi direito. Ficou acordada, planejando cada detalhe do que aconteceria no dia seguinte. Eram 5 horas da manhã quando meu telefone tocou. Senhora Silva, aqui é o investigador. Está tudo pronto. O oficial de justiça chegará à sua casa em 1 hora. O guincho está a caminho. E o marido da Amanda. Bem, digamos que ele reagiu exatamente como esperávamos. O que aconteceu? Ele foi até a casa onde ela estava, com seu marido, e vamos dizer que a conversa foi animada. Desliguei o telefone e me arrumei. Coloquei o melhor vestido que eu tinha. Passei batom vermelho, perfumei-me com o perfume mais caro que possuía. Hoje, eu não era mais a Mariana submissa e obediente. Hoje, eu era a Mariana que tinha aprendido a lutar. Às 7 horas da manhã, cheguei à minha casa. Minha casa. Não a casa deles. Havia 3 carros estacionados na rua. O oficial de justiça, o guincho e um carro que eu não reconheci. Respirei fundo e toquei a campainha. Ricardo atendeu a porta. Estava de roupão, cabelo despenteado, cara de quem tinha acabado de acordar. Mariana? O que você está fazendo aqui?
Bom dia, Ricardo. Posso entrar? Afinal, essa é minha casa. Sua casa? O que você quer dizer com isso? Eu empurrei a porta e entrei. Amanda estava na sala, também de roupão, com um olho roxo e o lábio inchado. O que aconteceu com você? Perguntei, fingindo preocupação. Nada que te interesse, ela respondeu, mas a voz saiu trêmula. Nesse momento, o oficial de justiça apareceu atrás de mim. Senhor Ricardo Silva? Sou eu. Tenho aqui uma ordem de despejo. Vocês têm 1 hora para sair do imóvel. Despejo? Ricardo ficou pálido. Que despejo? Essa é minha casa. Na verdade, eu disse, tirando os papéis da bolsa. Essa casa está em meu nome e eu quero vocês fora. Amanda se levantou do sofá como uma fera. Você não pode fazer isso. Ontem você saiu daqui chorando como uma cachorra. Ontem eu saí daqui para organizar minha vida. Eu respondi calmamente. Hoje, eu voltei para reclamar o que é meu. Ricardo pegou os papéis das minhas mãos e começou a ler. A cor sumiu do rosto dele. Isso não pode ser verdade. É verdade, sim. Lembra daqueles documentos que você me fez assinar no mês passado? A atualização? Pois então, você transferiu a casa para o meu nome. Parabéns, você se enganou. Mas eu não. Eu não queria. Ah, mas assinou. E agora a casa é minha. Legalmente minha. Amanda se aproximou de mim com os punhos fechados. Você é uma víbora, uma cobra venenosa. Ontem você me chamou de muito pior. Eu respondi. Lembra? Disse que eu merecia estar no chiqueiro, com os porcos. E merece. Pode ser, mas quem vai sair daqui são vocês. Nesse momento, ouvi o barulho do guincho do lado de fora. Senhora Amanda Costa? O funcionário do guincho gritou. Amanda correu para a janela e viu seu carro sendo levado. Meu carro! Eles estão levando meu carro! Na verdade, eu disse, é o carro que eu financio. E como você não é mais bem-vinda na minha vida, cancelei o financiamento. Ela se virou para mim com os olhos injetados de raiva. Você não pode fazer isso. Posso sim. E já fiz. Ricardo estava lendo os papéis cada vez mais rápido, cada vez mais desesperado. Mariana, as contas, todas as contas estão canceladas. Isso mesmo, as contas de luz, água, gás, telefone, internet, tudo cancelado. Afinal, vocês não moram mais aqui. Onde a gente vai morar? Isso não é mais problema meu. Amanda começou a juntar suas coisas desesperadamente. Ricardo, a gente precisa sair daqui. Meu marido descobriu tudo. Seu marido? Ricardo olhou para ela como se tivesse visto um fantasma. Que marido? E o eu não te contei, mas eu sou casada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você é casada? Ricardo sussurrou. Eu ia te contar. Você é casada e nunca me contou? Ricardo, a gente precisa conversar depois. Agora, a gente precisa sair daqui antes que... Um carro freou bruscamente na frente da casa. Um homem enorme, de terno preto, saiu e caminhou furiosamente em direção à porta. É ele! Amanda gritou. É meu marido! Ela correu para o quintal tentando fugir, mas o homem já estava dentro de casa. Amanda! Ele gritou com uma voz que fez as paredes tremerem. Onde você está, sua vagabunda? Ricardo tentou se esconder atrás do sofá, mas o homem o viu imediatamente. Você é o Ricardo? O desgraçado que está comendo minha mulher? Eu não sabia que ela era casada. Não sabia? O homem pegou Ricardo pela gola da camisa. Então você estava comendo uma mulher casada sem saber? Eu juro que não sabia. Amanda apareceu na porta dos fundos, tentando fugir, mas o marido a viu. Você vai fugir, Amanda? Depois de me fazer de palhaço por 8 meses?
Ele soltou Ricardo e foi atrás da esposa. Carlos, me deixa explicar. Explicar o quê? Ele gritou. Que você está me traindo há 8 meses? Que você gastou minha grana com esse otário? Não foi assim. Não foi assim? Ele mostrou um envelope cheio de fotos. Então me explica essas fotos. Explica você beijando ele. Explica você transando com ele no meu apartamento da praia. Amanda começou a chorar. Carlos, por favor, nada. Você me humilhou. Me fez de idiota. Ele se virou para Ricardo, que estava encostado na parede, tremendo. E você, seu merda? Você sabia que ela era casada comigo? Eu juro que não sabia. Mentiroso. Carlos deu um soco na parede, bem ao lado da cabeça do Ricardo. Você sabia e não se importou? Eu estava assistindo a tudo da porta da sala, como se fosse um filme. Sentia uma satisfação profunda vendo aqueles dois se desesperarem. Senhor Carlos, eu disse calmamente. O senhor podia levar sua esposa embora? Eu preciso tomar posse da minha casa. Ele olhou para mim como se tivesse me visto pela primeira vez. Você é quem? Sou a Mariana, a ex-esposa traída do Ricardo, a mulher que sua esposa humilhou ontem à tarde. Carlos olhou para Amanda, depois para mim, depois para Ricardo. Ah, você dois foram traídos pelos mesmos cachorros. Exato. A diferença é que eu me vinguei. O senhor ainda está decidindo o que vai fazer? Carlos sorriu. Um sorriso frio, perigoso. Eu já decidi. Amanda, você vai voltar para casa. Agora. E a gente vai ter uma conversa muito longa. Carlos, por favor, não me machuca. Machucar? Quem disse alguma coisa sobre machucar? Eu vou te mandar para a casa da sua mãe, no interior. Sem cartão, sem carro, sem nada. Ver se você aprende a valorizar o que tem. Ele pegou o braço dela e começou a arrastar em direção à porta. E você? Ele apontou para Ricardo. Se eu te ver perto da minha mulher novamente, eu acabo com você. Antes de sair, Carlos se virou para mim. Senhora Mariana, parabéns. Pelo que eu entendi, a senhora soube se defender. Obrigada, senhor Carlos. Se precisar de alguma coisa para se vingar mais ainda desses dois, é só me ligar. Ele me deu um cartão e saiu, arrastando Amanda, que chorava e implorava. Ricardo ficou sozinho comigo na sala. O oficial de justiça apareceu novamente. Senhor, o prazo já expirou. O senhor precisa sair agora. Mariana. Ricardo me olhou com olhos de cachorro abandonado. Me deixa ficar, só por hoje. Eu não tenho para onde ir. Ontem você aplaudiu quando sua amante me humilhou. Eu respondi. Lembra? Eu estava confuso. Você estava confuso? Eu me aproximei dele. Você estava confuso quando disse que eu era como um peixe morto na cama? Eu nunca disse isso. Tenho gravado, Ricardo. Tenho cada palavra que vocês disseram ontem à tarde. Ele ficou branco como uma folha de papel. Você gravou? Gravei. E meu advogado disse que é prova suficiente para eu ganhar tudo no divórcio. Mariana, por favor. 10 anos de casamento. 10 anos que você desprezou ontem à tarde. 10 anos que você jogou no lixo quando aplaudiu minha humilhação. Eu me arrependo. Tarde demais. O oficial de justiça se aproximou. Senhor, eu vou ter que chamar a polícia se o senhor não sair agora. Ricardo juntou algumas roupas numa sacola plástica e caminhou em direção à porta antes de sair. Ele se virou para mim. Você mudou, Mariana. Mudei sim. Ontem você disse que eu era um 0 à esquerda. Hoje você descobriu que estava errado. Eu não disse que você era um 0 à esquerda, Amanda disse, e você aplaudiu. Ele baixou a cabeça. Onde eu vou morar? Não é mais problema meu, Ricardo. Você é adulto. Se vire. Mariana, eu te amo. Eu ri. Um riso alto,
cristalino, como o de Amanda no dia anterior. Você me ama? Ontem você estava procurando apartamento para sua amante. Eu estava confuso. Você estava confuso ou estava planejando me roubar? Não era roubo. Claro que era. Vocês planejaram ficar com minha casa, meu carro, meus investimentos. Sorte a minha que eu descobri antes. Ricardo saiu de casa arrastando a sacola plástica. Antes de chegar no portão, ele se virou mais uma vez. Mariana, o quê? Você pode. Você pode me emprestar algum dinheiro? Só para eu pagar um hotel hoje? Eu olho para ele. O homem que eu amei por 10 anos. O homem que me traiu por 8 meses. O homem que aplaudiu minha humilhação. Não. Mariana, por favor. Não, Ricardo. Você fez sua escolha ontem. Agora vive com as consequências. Ele ficou parado no portão por alguns minutos, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Depois caminhou rua abaixo, desaparecendo na curva. Eu entrei na minha casa e fechei a porta. Pela primeira vez em 10 anos, eu estava sozinha. Sozinha na minha casa, na minha vida, no meu mundo. E pela primeira vez em 10 anos, eu me senti livre. Caminhei pela casa, pelos cômodos, onde eu tinha vivido uma vida que pensei que era real. Toquei nos móveis que eu tinha escolhido, nas cortinas que eu tinha costurado, nas plantas que eu tinha cuidado. Tudo era meu. Tudo tinha sido sempre meu. Eu apenas não sabia. Fui até o espelho da sala e me olhei. A mulher que olhava de volta não era mais a Mariana submissa e obediente. Era alguém novo, alguém mais forte, alguém que tinha aprendido a lutar. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Doutor Fernando, aqui é a Mariana. Tudo correu conforme o planejado. Excelente, senhora Silva. E agora? Agora eu quero o divórcio. E quero tudo. A casa, os investimentos, a pensão. Tudo. Vai ser um divórcio litigioso. Não me importo. Eu tenho as gravações, as provas da traição, as evidências do uso indevido do cartão corporativo. Eu tenho tudo. Então, vamos começar os trâmites. Desliguei o telefone e fui até o jardim. Minhas rosas vermelhas estavam lindas, floridas, perfumadas. Eu tinha plantado aquelas rosas no primeiro ano de casamento, achando que elas representavam o amor que Ricardo e eu tínhamos. Mas agora eu sabia a verdade. Aquelas rosas representavam minha força, minha capacidade de criar vida, de cuidar, de fazer crescer algo bonito mesmo em solo difícil. Corquei uma rosa e a levou para dentro de casa. Coloquei num vaso com água e a pôs na mesa da sala. Vermelha como sangue, vermelha como a raiva que eu tinha sentido, vermelha como a justiça que eu tinha feito. Passaram-se 3 semanas. 3 semanas de silêncio. 3 semanas de paz. 3 semanas para eu redescobrir quem eu era quando não estava cuidando de um homem que não me merecia. Eu acordava quando queria. Comia o que tinha vontade. Assistia aos filmes que gostava. Ouvia a música que me fazia bem. Pela primeira vez em 10 anos eu estava vivendo para mim. Mas eu sabia que aquilo não ia durar. Ricardo e Amanda iam aparecer. Era questão de tempo, e eu estava certa. Na manhã de uma segunda-feira, a campainha tocou. Eram 6 horas da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Quando abri a porta, vi os dois, Ricardo e Amanda. Mas não eram os mesmos de 3 semanas atrás. Ricardo estava magro, barbudo, com roupas sujas e amassadas. Parecia um morador de rua. Amanda estava sem maquiagem, sem os cabelos arrumados, com um vestido simples e velho. Parecia 10 anos mais velha. Mariana, Ricardo sussurrou. Por favor, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, Amanda disse, e a voz dela saiu trêmula. 10 minutos. Só 10 minutos. Eu olhei para os dois, para o estado deplorável em que se encontravam, para o desespero nos olhos deles.
5 minutos, eu disse finalmente. E ficam na porta. Não entram. Obrigado. Ricardo suspirou aliviado. Mariana, eu... 4 minutos e 50 segundos. Eu interrompi. Eu fiz uma besteira enorme. Eu te traí, eu te magoei, eu te humilhei. E agora eu estou pagando por isso. E Dan? Eu perdi tudo, Mariana. Tudo. O emprego, a casa, o carro. Estou morando na rua. E eu tenho alguma coisa a ver com isso? Você pode me ajudar. Eu posso te ajudar? Eu ri. Ontem você disse que eu era um zero à esquerda. Agora quer que eu te ajude? Eu nunca disse isso. Amanda disse. E você aplaudiu. Amanda se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Mariana, eu me arrependo. Me arrependo de tudo o que eu disse para você. Eu estava cega de ciúme, cega de raiva. Ciúme? Raiva de quê? De você ter o que eu queria. Um homem que te amava. Uma casa, uma vida estável. Um homem que me amava? Eu ri novamente. Esse mesmo homem que disse que transar comigo era como transar com um peixe morto? Amanda baixou a cabeça. Eu inventei isso. Ele nunca disse isso. Mentira. Eu tenho gravado. Você tem... O quê? Tenho gravado a nossa conversa inteira. Cada palavra cruel que você disse. Cada mentira que você contou. Cada humilhação que você me fez passar. Ricardo ficou pálido. Você gravou? Gravei! E entreguei tudo para meu advogado. Mariana, Amanda se ajoelhou no chão. Me perdoa. Eu imploro. Me perdoa. Eu olhei para ela ajoelhada na minha porta. A mulher que 3 semanas atrás tinha me humilhado, agora implorava perdão. Você lembra o que me disse? Que eu merecia estar no chiqueiro com os porcos? Eu não pensava isso. Pensava sim. E sabe como eu sei? Porque quando você disse aquilo, seus olhos brilharam. Você sentiu prazer em me machucar. Mariana. Ricardo também se ajoelhou. Eu te imploro. Me perdoa. A gente pode recomeçar. Recomeçar? Eu olhei para os dois, ajoelhados na minha porta como cachorros. Ontem você disse que casar comigo foi o maior erro da vida dele. Eu estava confuso. Você estava confuso quando aplaudiu minha humilhação? Mariana, por favor. Por favor, o quê? Vocês destruíram minha vida. Destruíram meu casamento. Destruíram tudo o que eu acreditava. A gente pode construir tudo de novo, Amanda disse, ainda de joelhos. Eu posso sair da vida de vocês. Vocês podem voltar a ser felizes. Felizes? Eu ri. Você acha que depois de tudo o que aconteceu, eu posso ser feliz com um homem que me traiu por 8 meses? Mariana, eu te amo. Ricardo disse. Eu sempre te amei. Eu só me perdi. Mas agora eu entendi. Você me ama? Ontem você disse que eu era fria, chata, sem personalidade. Foi ela quem disse. Mas você concordou, você aplaudiu. Olhei para os dois. 2 seres humanos desesperados, implorando por uma segunda chance. 2 seres humanos que 3 semanas atrás me tinham tratado como lixo. E pela primeira vez, eu senti pena deles. Mas pena não era suficiente para apagar a humilhação. Não era suficiente para apagar a dor. Não era suficiente para apagar a traição. Levantam, eu disse. Eles se levantaram, esperançosos. Ricardo, você quer saber onde eu aprendi a ser tão calculista? Aprendi? Com você. Durante 10 anos, eu vi você fazer negócios. Vi você planejar, executar, destruir concorrentes. Eu aprendi que neste mundo, ou você é caçador, ou você é presa. Mariana, durante 10 anos, eu fui sua presa. Obediente, submissa, sempre disposta a agradar. Mas sabe o que eu descobri? O quê? Que eu posso ser um caçador muito melhor do que você. Amanda tentou falar, mas eu levantei a mão. Você, eu apontei para ela. 3 semanas atrás, me disse que eu era cinza. Uma pessoa cinza num mundo colorido. Eu não pensava.
Pensava assim. E talvez você estivesse certa. Eu era cinza. Mas sabe o que acontece quando uma pessoa cinza decide se tornar colorida? O quê? Ela vira um arco-íris. E um arco-íris é mais bonito que qualquer cor sozinha. Eu me aproximei deles, olhando-os nos olhos. Vocês me ensinaram algo muito valioso. Me ensinaram que eu sou mais forte do que imaginava. Me ensinaram que eu não preciso de ninguém para ser feliz. Me ensinaram que eu posso lutar e vencer. Mariana, por favor. Por isso, eu vou agradecer a vocês. Obrigada por terem me traído. Obrigada por terem me humilhado. Obrigada por terem me mostrado quem eu realmente sou. Isso quer dizer. Isso quer dizer que vocês podem ir embora e nunca mais voltar. Mariana, espera. Não. Chega. 10 anos da minha vida eu desperdicei com alguém que não me merecia. Não vou desperdiçar nem mais um minuto. Eu comecei a fechar a porta, mas Ricardo colocou o pé para impedir. Mariana, eu mudei. A gente pode. Ricardo, eu disse, olhando-o nos olhos pela última vez. Ontem você disse que eu não sabia como agradar um homem. Hoje eu descobri algo melhor. O quê? Eu descobri como agradar a mim mesma. E fechei a porta na cara deles. Ouvi os dois batendo na porta, implorando, chorando. Mas eu não abri. Caminhei até a sala e me sentei no meu sofá. Meu sofá, na minha casa, na minha vida. Do lado de fora, as vozes foram ficando mais baixas até desaparecerem completamente. Eu peguei um livro que estava na mesa de centro. Um livro que eu tinha comprado meses atrás, mas nunca tinha tido tempo de ler porque estava sempre ocupada cuidando de Ricardo. Abri na primeira página e comecei a ler. Pela primeira vez em 10 anos, eu estava lendo um livro para mim. Pela primeira vez em 10 anos, eu estava fazendo algo que me dava prazer. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu gostava de ler. Eu descobri que eu tinha opiniões próprias. Eu descobri que eu era inteligente, interessante, capaz. Eu descobri que eu era uma pessoa completa, não a metade de um casal. Durante os meses que se seguiram, eu reconstruí minha vida. Não a vida que eu tinha com Ricardo, uma vida nova, uma vida meu. Eu voltei a estudar, fazer cursos, aprender coisas novas, descobrir talentos que eu não sabia que tinha. Eu encontrei novos amigos, pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia fazer por eles. Eu viajei. Conheci lugares que sempre quis conhecer, mas que Ricardo dizia que eram perda de tempo e dinheiro. Eu aprendi a cozinhar para mim. Não a comida que Ricardo gostava, mas a comida que eu gostava. Eu aprendi a me vestir para mim. Cores fortes, roupas bonitas, coisas que me faziam sentir bonita e poderosa. Eu aprendi a viver. E 6 meses depois, quando o divórcio finalmente saiu, eu não senti tristeza. Eu senti libertação. Eu tinha vencido. Não apenas na justiça, mas na vida. Ricardo perdeu tudo. A casa, o emprego, os investimentos. O último que soube dele estava trabalhando como segurança num shopping, morando num quarto alugado. Amanda voltou para o marido, mas o casamento não durou. Ela agora trabalha numa loja de roupas, ganhando salário mínimo. E eu? Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Comprei um apartamento novo, com vista para o mar. Decorei com cores fortes, móveis bonitos, plantas por toda parte. Arranjei um trabalho novo, numa empresa que valoriza meu talento e minha inteligência. E sim, eu encontrei um novo amor. Um homem que me respeita, que me admira, que me faz rir todos os dias. Mas a diferença é que agora eu sei que eu não preciso dele para ser feliz. Eu escolho estar com ele porque ele acrescenta algo à minha vida, não porque eu preciso dele para me completar. Eu já sou completa. Ontem, estava regando as rosas do meu jardim novo quando recebi uma mensagem. Era de Ricardo. Mariana, eu sei que você não quer falar comigo.
Mas eu precisava te dizer uma coisa. Eu errei. Errei muito. Você era a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e eu fui burro demais para perceber. Espero que você seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Eu li a mensagem 2 vezes. Depois deletei sem responder. Porque eu já sou feliz. Mais feliz do que nunca fui. E a melhor parte é que essa felicidade vem de dentro de mim. Não depende de ninguém, além de mim mesma. Eu aprendi que a verdadeira vingança não é destruir quem te machucou. A verdadeira vingança é ser tão feliz que a pessoa percebe o que perdeu. E eu consegui. Eu venci. Não porque destruí Ricardo e Amanda, mas porque eu me construí. Eu me tornei a mulher que sempre fui, mas que nunca tinha tido coragem de ser. E quando o sol nasce todos os dias, eu olho para o espelho e vejo alguém de quem eu me orgulho. Alguém forte, alguém independente, alguém completa, alguém que aprendeu que o respeito próprio é a melhor vingança de todas. E toda vez que eu passo pela minha casa antiga, pela casa onde eu vivi 10 anos sendo menos do que eu realmente era, eu vejo a placa que colei na porta no dia da minha vitória. Uma única palavra: respeito. E eu sorrio, porque eu aprendi a me respeitar. Mas a história não terminou completamente ali. 3 meses depois da mensagem de Ricardo, eu estava num restaurante elegante, jantando com meu novo namorado, quando os vi. Ricardo e Amanda estavam numa mesa no canto, compartilhando um prato de comida porque, obviamente, não tinham dinheiro para pedir 2. Ele estava ainda mais magro, ela ainda mais acabada. Eles me viram antes que eu pudesse desviar o olhar. Ricardo se levantou e caminhou em minha direção. Meus músculos se tensionaram, mas eu não senti medo. Eu senti pena. Mariana, ele disse parado ao lado da minha mesa. Você está linda. Eu realmente estava. Vestido azul marinho, cabelo cortado num estilo moderno, maquiagem profissional. Eu tinha aprendido a me cuidar, a me valorizar. Obrigada. Respondi simplesmente. Esse é seu... Meu namorado, Daniel. Daniel, esse é Ricardo, meu ex-marido. Daniel estendeu a mão educadamente, mas eu vi nos olhos dele que ele sabia exatamente quem era Ricardo. Mariana. Ricardo continuou, a voz tremendo ligeiramente. Eu queria que você soubesse que eu entendi. Entendi o que eu perdi. Entendi o valor que você tinha e que eu fui cego demais para ver. É bom saber. Eu respondi, cortando um pedaço do meu filé. Mas isso não muda nada. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo todos os dias, que eu acordo e durmo pensando no que eu fiz, que eu destruí a melhor coisa que já tive na vida. Daniel pegou minha mão por cima da mesa, um gesto protetor e amoroso. Ricardo, eu disse olhando-o nos olhos. Eu perdoei você. Ele abriu um sorriso esperançoso. Perdoei porque eu precisava perdoar para seguir em frente. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa voltar atrás. O sorriso morreu no rosto dele. Você me fez um favor, Ricardo. Me libertou de uma vida que eu pensava que queria, mas que na verdade me sufocava. Obrigada por isso. Mariana. Agora, se me dá licença, eu estou tentando jantar com meu namorado. Ele ficou parado ali por mais alguns segundos, depois voltou para sua mesa. Amanda não olhou para mim nenhuma vez durante o resto da noite. Quando Daniel e eu saímos do restaurante, ele me perguntou: Como você se sente? Livre, eu respondi. Completamente livre. Hoje, 2 anos depois de tudo, eu acordo todos os dias grata. Não grata pela traição, não grata pela dor, mas grata pela mulher que eu me tornei. Eu tenho meu próprio escritório de contabilidade agora. 3 funcionários, clientes que me respeitam, sucesso que eu construí com minhas próprias mãos. Daniel e eu nos casamos no ano passado.
Um casamento pequeno, íntimo, cheio de amor verdadeiro. Ele me ama pelo que eu sou, não pelo que eu posso fazer por ele. E eu o amo da mesma forma. Mas a diferença é que agora eu sei a diferença entre amor e dependência. Eu sei a diferença entre parceria e submissão. Eu escolho estar com Daniel todos os dias e ele escolhe estar comigo. É assim que o amor deveria ser. Na parede do meu escritório, eu tenho uma foto. É uma foto minha no dia em que eu abri a empresa. Eu estou sorrindo, mas não é um sorriso qualquer. É o sorriso de uma mulher que sabe o seu valor. É o sorriso de uma mulher que aprendeu que a vingança mais doce não é destruir seu inimigo, é construir uma vida tão linda que ele perceba o que perdeu e nunca mais conseguir alcançar. E quando olho para essa foto, eu lembro da mulher que eu era, submissa, assustada, dependente. E depois eu olho no espelho e vejo a mulher que eu sou. Forte, independente, poderosa. A transformação foi dolorosa, mas valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo, porque eu descobri algo que muitas mulheres nunca descobrem. Eu não preciso de ninguém para ser completa. Eu já sou completa. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.